Pessoal, saudações a todos. Estamos aqui para gravar o primeiro vídeo da nossa playlist de vocabulário. Lembrando que a proposta desse canal é que eu ensine para vocês as 1.500 palavras que mais se repetem no texto bíblico, da Bíblia em hebraico, e com isso você consiga ler 90% do texto bíblico, ok? Então eu vou gravar um vídeo para cada palavra, começando das palavras que mais se repetem para as palavras que menos se repetem. A nossa primeira palavra é esta palavra que você está vendo aqui no monitor, ok? Acabei de destacar, aqui está o movimento do cursor. Esta é a palavra et, ok? Nós temos aqui a letra Aleph, nós temos aqui a letra Tav e um sinal de vocalização debaixo do Aleph. Esse sinal de vocalização tem o som da letra E. Então, esta palavra hebraica se diz et. Esta é a palavra hebraica que mais se repete na Bíblia. Esta palavra se repete 11.050 vezes, ok? O que significa a letra et? A letra et é uma preposição que indica um objeto direto seguido de um artigo definido. Então, vamos explicar, vamos lembrar um pouquinho da nossa gramática. O que é uma preposição? Etimologicamente falando, eu poderia dizer que preposição é aquilo que vem antes da posição, seria uma pré-posição, né? Então, dentro da gramática, o que acontece? Existem verbos que não precisam de complemento e existem verbos que precisam de complemento. Os verbos que não precisam de complemento são os verbos intransitivos. Por exemplo, dormir. Eu dormi. Ótimo, não preciso de complemento. Agora, existem os verbos transitivos que precisam de complemento. Por exemplo, o verbo ir. Se eu digo eu fui, ok, fui para onde? Ficou estranha essa frase. Então, esse verbo precisa ser completado. Eu fui à farmácia, eu fui ao cinema. Então, no caso, a palavra farmácia ou a palavra cinema são as palavras que estão completando o sentido do verbo que antecede. Tá? Essa palavrinha que completa o verbo, dentro da gramática, são chamadas de objetos. Então, eu fui à farmácia. Farmácia é objeto do verbo ir. Eu fui ao cinema, cinema é o objeto do verbo ir. Ok? Então, dos verbos transitivos, que são os verbos que precisam de objeto, existem os verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos diretos, entre o verbo e o seu objeto, não existe nenhuma outra palavra. Ok? Já nos verbos transitivos indiretos, entre o verbo e o seu objeto, existe uma palavra, e esta palavrinha que fica entre um verbo e o seu objeto, essa palavrinha é uma preposição. Ok? Então, a palavra hebraica et é uma palavra que conecta o objeto ao verbo que ela está completando. Ok? Só que essa palavrinha et, dentro da gramática hebraica, diferindo um pouquinho da gramática dentro da língua portuguesa, essa preposição ela tem que ser usada antes de um artigo definido. Então, se antes do objeto fosse um artigo indefinido, não precisaria dessa palavra. Agora, se antes do objeto for um artigo definido, eu tenho que colocar a palavra et. Um exemplo de uso dessa palavra dentro da Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Já gravei o áudio desse versículo para vocês. Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio, Deus criou. Ok, ele criou o quê? Ele criou os céus. Ele criou um céu qualquer? Não, ele criou o céu. Esse artigo definido, o, hashamayim. Hashamayim. Então, antes desse objeto com o artigo definido, tem que colocar et. Por isso que o versículo é Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Se vocês quisessem aprofundar um pouquinho mais na gramática dessa preposição et e também nessa questão do artigo definido, eu vou colocar aqui na descrição um canal no YouTube de um amigo meu que eu acho muito bom. Esse é um canal que eu recomendo, tá bom? E eu aprendo muito com esse canal e certamente você vai aprender também. Tudo certo, gente? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.